O exército de Israel resgatou 2 israelenses que eram mantidos reféns em Gaza pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro. A operação também contou com um intenso bombardeio em Rafah e aumentou a preocupação internacional com uma possível operação por terra na região onde milhares de palestinos buscaram se refugiar durante a guerra. O chefe de política externa da União Europeia disse que o bloco está extremamente preocupado com uma possível operação militar por terra em Rafah, onde a única saída do território para o Egito está fechada. They launched an offensive against a highly populated area with more than 1.7 million people crash against a wall. They cannot escape. A possibilidade de uma escalada da violência na fronteira de Gaza com o Egito também deixou em alerta o Tribunal Penal Internacional. O procurador-geral Karim Khan disse que está profundamente preocupado com o bombardeio relatado e uma potencial incursão terrestre das forças de Israel. O receio da comunidade internacional aumentou com o intenso ataque aéreo nesta segunda-feira, que, de acordo com autoridades locais, deixou cerca de 100 mortos. As forças especiais do Exército invadiram de madrugada um cativeiro no segundo andar de um prédio em Rafah. Segundo os militares, em questão de minutos, os soldados mataram os sequestradores do Hamas e tiraram 2 reféns do local após 129 dias nas mãos do Hamas. Na sequência, começou o bombardeio na vizinhança. Fernando Marmon, de 60 anos, e Luiz Ar, de 70, israelenses com cidadania argentina, foram levados de helicóptero para o hospital. Eles passaram por exames médicos e reencontraram as famílias. A esposa de Luiz também tinha sido feita refém, mas foi libertada durante a trégua de novembro do ano passado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o resgate desta segunda mostra que a pressão militar deve continuar e ignorou a preocupação internacional por uma invasão por terra em Rafah. A Casa Branca parabenizou publicamente Israel pelo resgate dos 2 reféns, mas se mostra contrária a qualquer operação militar no sul de Gaza sem um plano para proteger os civis. Nesta segunda-feira, o presidente Joe Biden recebeu na Casa Branca o rei Abdullah da Jordânia, país que faz fronteira com Israel e que defende um cessar-fogo em Gaza. A equipe de Biden vem tentando negociar uma pausa no conflito em troca da libertação de mais reféns do 7 de outubro pelo Hamas. The United States is working on a hostage deal between Israel and Hamas, which would bring an immediate and sustained period of calm to Gaza for at least 6 weeks. Which we could then take the time to build something more enduring. O grupo radical, que controla o enclave, afirma que 28 mil palestinos já morreram na guerra. Professor Vitelli, o que dá para prever dessa ofensiva ao sul de Gaza aí, por parte de Israel? Caio, o Egito está ameaçando suspender o acordo de paz que tem com Israel, o acordo que foi celebrado lá em setembro de 1978 e que entrou em vigor em 79, os acordos de Camp David. São os acordos pelos quais Israel devolveu o Sinai para o Egito. O Sinai tinha sido ocupado lá na Guerra dos 6 Dias. E aí isso seria desastroso. O temor do governo do Al-Sisi, do Egito, é que um ataque de Israel a Rafah vá levar pessoas a fugirem para o Egito. Então, o Egito considera, nesse momento, inclusive, a possibilidade de militarizar aquela fronteira. O próprio Al-Sisi já tinha sugerido há alguns meses que Israel abrisse uma passagem para o Negev, que é um deserto dentro de Israel. Ali tem uma tríplice fronteira entre a faixa de Gaza, Israel e o Egito, que é o portão de Kerem Shalom, que fica do lado desse portão de Rafah. E aí, ali poderiam ser criados hospitais de campanha, as pessoas da faixa de Gaza poderiam ser atendidas e poderia ser feito um pente fino para garantir que não saíssem armas ou terroristas junto com mulheres, crianças e idosos. Mas o governo de Israel nunca aceitou essa proposta. Então, o problema agora é que a suspensão desse acordo, que é um dos acordos mais importantes da história de Israel, torna tudo ainda mais complexo. O Egito não tem interesse nenhum que haja refugiados no seu território, inclusive porque o general Al-Sisi se contrapõe à Irmandade
muçulmana, que é aliada do Hamas, e existe um temor de que, junto com refugiados, eventuais refugiados que passem pela fronteira com o Egito, entrem terroristas. E aí, só para finalizar, Caio, é por ali também que entra a ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Naquela região viviam 280 mil pessoas antes da guerra, hoje a concentração ali é de em torno de 1,4 milhão de pessoas. É muita gente e já está tendo efeitos colaterais os ataques, como o de hoje, por exemplo, que vitimou mais de 100 pessoas. Não sabemos quantas dessas eram terroristas e quantas não eram, Caio. Lorival, o que dá para prever desse contingente aí? 1,4, nossa reportagem falou 1,7 milhão de pessoas comprimidas ali, né? Então, se você começa a bombardear Israel, para onde vão essas pessoas? Então, hoje eu vi uma entrevista com um porta-voz das Forças de Defesa israelenses, a BBC, em que ele, respondendo a essa pergunta, ele disse o norte e o centro da faixa de Gaza estão vazios, né? E disse que as forças israelenses têm um plano para esse escoamento, né, dessas pessoas antes de começar o ataque em larga escala. Eu tenho uma amiga e colega, jornalista, Sana Kamal, com quem eu falei ontem e hoje, de lá de Gaza. Ela está acompanhada de 25 parentes, de família estendida, irmãos, sobrinhos, mãe, etc., que são de Gaza, foram para Rafah e agora subiram para Deir al-Balah, que fica no centro. Então, é possível fazer essa travessia. Claro que é uma família que tem meios. Perderam suas casas, foram todos bombardeados, mas ainda tem meios para se locomover dentro da faixa de Gaza. Então, talvez o caminho seja esse, já que o Egito enviou 40 veículos blindados, entre tanques, veículos blindados e de transporte de tropas, para reforçar a fronteira. Existe uma preocupação ali também com relação ao corredor Fidelfi, que é um corredor desmilitarizado no acordo entre Israel e Egito, o acordo de paz, o acordo de Camp David de 1979. Israel talvez vá ocupar essa área e o Egito não gosta muito dessa perspectiva, mas de fato essa população tem de ser deslocada dentro da faixa de Gaza, porque o Egito não aceita recebê-los, né? De qualquer maneira, não é jogo para Israel também comprimir, enfim, aquelas pessoas que estão lá, assim, de alguma maneira. Porque vai ser um massacre, né? Se essa guerra já é um massacre, já são 28 mil palestinos mortos, em sua grande maioria civis, ali no mínimo 1,5 milhão de pessoas ali, mas Israel considera que existem 4 batalhões do Hamas, ou seja, cerca de talvez 12 mil combatentes do Hamas. Israel não conseguiu capturar nem matar nenhum comandante do Hamas dentro da faixa de Gaza, só um no Líbano, mas não na faixa de Gaza. Então, existe uma crítica, uma pressão da população israelense de que essa campanha que deixou centenas de soldados israelenses mortos e manchou bastante a reputação de Israel, não atingiu objetivos militares e também não conseguiu liberar os reféns. Mas hoje eles tiveram um êxito importante, né? Conseguiram resgatar esses 2 reféns, como a gente mostrou. Foi só a segunda vez em 4 meses que uma operação conseguiu resgatar reféns. No dia 30 de outubro foi resgatada uma soldado israelense. Em dezembro, numa operação desastrosa, 3 soldados israelenses que eram reféns foram mortos por engano por soldados israelenses numa operação de resgate. Mas não é fácil mesmo, não. Bem complicado, porque como é que você resgata reféns? Segundo os israelenses, a operação de resgate foi sob fogo inimigo o tempo inteiro. Inclusive, esses 2 reféns foram protegidos por policiais de forças especiais israelenses, abraçados assim para poder passar, segundo os israelenses, sob fogo inimigo. Então, não é trivial uma operação dessa. Professor, após essa conquista do Sul, vamos dizer assim, o que vem depois? Caio, essa é a pergunta que todos... Eu sempre te pergunto isso, né, quando você vem aqui, mas essa é a grande dúvida. Eu não estou dizendo nem para prever o futuro, mas os caminhos possíveis, claro. Não, eu acho que essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos diariamente, quem analisa essa guerra. Veja, no dia 28 de janeiro teve a costura de um acordo
entre Israel e o Hamas. Esse acordo seria por 40 dias de cessar-fogo. Em troca disso, seriam liberados 100 reféns do Hamas, que o Hamas tem. Esses 100 seriam civis, ou seja, ainda não os militares, que seriam negociados a posteriori. A questão é que esse acordo não foi adiante, e isso para desespero de todo mundo que está observando a situação e percebe que Israel avança sim contra o Hamas, mas gerando uma série de vítimas civis e enaltecendo a causa do terrorismo. Ou seja, existe uma ambiguidade aqui. Você pode vencer uma quantidade razoável de terroristas, são cerca de 30 mil que compõem o Hamas, mas ainda assim alimentar a causa do terrorismo no mundo inteiro. E hoje nós percebemos isso com países com alerta máximo contra o terrorismo, como Estados Unidos e muitos países da Europa. Então, o Hamas está tendo ganhos estratégicos com isso que fez de atacar o país com o 14º maior orçamento militar do mundo e sabendo que seria uma reação que poderia ser considerada desproporcional. Isso é uma estratégia, foi planejado durante 2 anos. Para os Estados Unidos, se esse acordo para a liberação de 100 reféns fosse adiante, seria ótimo, porque o Irã, inclusive em Davos, já se pronunciou, chegou a dizer que se houvesse um cessar-fogo na faixa de Gaza, os ataques de grupos terroristas também cessariam. Então, veja, o Irã fala em nome dos Houthis, fala em nome do Hezbollah, fala em nome de grupos que o Irã financia. Então, isso também aliviaria a tensão em toda a região e, inclusive, beneficiaria o comércio internacional por conta do estrangulamento do canal de Suez, que ainda ocorre, porque ainda há confrontos contra os Houthis ali na entrada do Mar Vermelho, Caio. Lorival, você vê acordo possível aí, no curto e médio prazo? Os Estados Unidos, Egito e Catar estão trabalhando nisso, tentando um acordo. Inclusive, por isso também, a gente sabe que essa ofensiva israelense não é iminente, porque, bom, pela complexidade da operação, do planejamento, da preparação e da necessidade de retirar uma parte da população civil, pelo menos, né? E por essa rápida, frenética movimentação de diplomatas americanos, catares e egípcios para tentar um acordo de cessar-fogo e de troca de reféns por prisioneiros palestinos em Israel, para evitar o que pode ser uma grande catástrofe, né, essa ofensiva israelense. Hoje mesmo, nessa operação de resgate, morreram 100 palestinos. Para salvar 2 israelenses, morreram 100 palestinos, porque houve cobertura aérea, com bombardeio aéreo exatamente para dar cobertura mesmo, e tanque israelense disparando também. E os hospitais de Rafah estavam lotados, com crianças mortas, mães segurando nos braços bebês mortos desse bombardeio da madrugada de hoje, hora local. Isso para fazer uma operação de forças especiais, não estamos falando de infantaria, de artilharia, não, uma operação de resgate, 100 mortos em 1 hora, 2 horas. Né? Então, imagine o que seria uma tomada de Rafah por Israel. Então, sim, existe essa tentativa, mas tem que ser palatável para o Netanyahu, né? Salvar a face do Netanyahu. Ele diz que não pode fazer um cessar-fogo agora, porque deixaria todos esses 4 batalhões do Hamas ali ilesos, os comandantes do Hamas também e tal. E esse resgate de hoje, ele diz que demonstra que ele está no caminho certo. Não só no sentido de realizar resgates, mas de pressionar militarmente o Hamas para fazer concessões, acordos como foram feitos em novembro, em que o Hamas libertou 130 reféns, né, sem que houvesse um cessar-fogo permanente, só uma trégua. Né? Ô, professor, o Lorival coloca isso, eu já tinha isso em mente de jogar para você. Até que ponto a situação interna do Netanyahu prolonga a guerra? Né? Porque o Netanyahu parece que a manutenção dele no poder depende da manutenção da guerra. Né? Isso é uma condicionante muito relevante para a gente colocar na análise? Sim, com certeza. A base de apoio do Netanyahu
se ele fizer qualquer movimento em direção à aceitação de um Estado palestino, por exemplo, ou a uma negociação que leve ao fim dessa guerra, mas a continuidade do Hamas na faixa de Gaza, ou seja, não um extermínio total da força militar do Hamas ali, imediatamente o Netanyahu cai. Já existe uma pressão para ele renunciar e convocar eleições. O Netanyahu não tem mais a maioria para conseguir continuar governando Israel. Na verdade, ele só está no poder nesse momento por conta da guerra, inclusive com o gabinete de coalizão que ele fez com o Benny Gantz e com outros opositores, que é apenas para a guerra. Então, existe, sim, uma situação muito delicada do Netanyahu, que já sofria 4 acusações criminais antes dessa guerra começar, que sofria pressão dentro de Israel porque tentava fazer uma reforma do judiciário num país que não tem constituição e que só tem uma Câmara, ou seja, não tem um Senado, e que essa Câmara indica o primeiro-ministro, ou seja, ele teria poderes praticamente ditatoriais. Muitos militares, inclusive, fizeram greve contra Netanyahu, inclusive da Força Aérea, que são heróis por causa da atuação intensa da Força Aérea na Guerra dos 6 Dias, por exemplo, na história de Israel. Então, a situação do Netanyahu, ela não é boa. E outros ministros, outros primeiros ministros que vieram antes dele, pedem para ele renunciar. Ele, no ano passado, tinha dito que essa guerra entraria 2025 adentro, Caio, e nesse momento, por conta da pressão interna e externa, ele fala que a guerra vai durar apenas mais alguns meses em 2024. Mas existem gestos, como, por exemplo, as pessoas que invadiram há algumas semanas uma reunião dentro do parlamento de Israel, uma reunião do setor de finanças, justamente para pressionar uma negociação para a saída dos reféns. As pessoas dentro de Israel percebem que a situação dos reféns é cada vez mais perigosa e dramática e que dificilmente eles vão ser tirados dali com ações militares, Caio. Daniel, a comunidade judaica, de uma maneira geral, tem feito críticas ao governo Lula por posições não só do próprio presidente, mas de petistas, né, relacionados a esse conflito. Qual que é o posicionamento mais atualizado do Itamaraty, do Palácio do Planalto, em relação a essa guerra? Olha, Caio, é absolutamente conhecida a proximidade, a simpatia do PT, de Lula em particular, das esquerdas em geral, à causa palestina. Lula teve alguns arroubos retóricos desde o dia 7 de outubro, dia dos ataques terroristas em Israel. Chegou até a comparar de forma, no mínimo polêmica, a atitude, a resposta do governo Netanyahu ao terrorismo do Hamas, chamou de genocídio em algumas ocasiões o que estava acontecendo. Mas é importante também notar alguns movimentos. Na semana passada, Lula reuniu-se aqui em Brasília com os embaixadores de países árabes e de países muçulmanos, de forma mais ampla. E ele fez um discurso ali no jantar que termina com um brinde, textualmente, a um Estado palestino soberano e economicamente viável. Mas aí Lula completa completa a frase com o seguinte: um Estado palestino soberano, economicamente viável, que viva em paz e em segurança com Israel. Esse término do discurso também é extraordinariamente notável porque é para uma plateia ali que não gostaria, em tese, de ouvir isso, que tem um certo repúdio a esse tipo de colocação, e Lula também fez esse tipo de colocação de uma forma ali notável. Agora, óbvio que ao mesmo tempo que se convive com algumas declarações que são, sim, notadamente antissemitas, de figuras históricas do PT, e isso merece condenação, isso é repugnante, eu só trago aqui para apreciação um fato. Na semana passada, no fim da semana passada, eu conversei com funcionários do governo Benjamin Netanyahu que me fizeram a seguinte ponderação. Uma coisa são críticas à política de Israel, à política do governo Netanyahu. E outra coisa são declarações contra os judeus. Lula, ao contrário, por exemplo, de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ou de seus próprios correligionários do PT, Lula não cruzou a fronteira em nenhum momento. Então, a descrição que me foi feita por esses funcionários do governo Netanyahu é que Lula é um amigo do qual
se pode discordar e se discorda frequentemente. Ninguém gostou em Israel da atitude do Brasil de endossar a causa sul-africana na Corte Internacional de Justiça. Ok, é um ponto de vista. Mas que Lula em nenhum momento cruzou a fronteira e teve declarações antissemitas, foi contra um Estado judeu, se colocou de forma antissionista, sequer, quanto menos antissemita. Então esse é o ponto a se notar. Uma posição dura contra o governo de Israel, contra o governo Netanyahu, mas também um presidente que tem se colocado ali como um contato do presidente de Israel, que tem menos poderes, é uma figura protocolar, os chanceleres se conversam, ou pelo menos o chanceler anterior de Israel, então os canais de diálogo estão abertos.